Oi, desculpa, pois não? Imagina. Diego, aqui é a Marília da revista Veja, que entrou em contato com você anteontem, tudo bem? Ah, sim, tudo bem? Diego, você pode conversar agora ou você está ocupado? Sim, posso sim. Ah, então tá. Vou te explicar a matéria que eu estou fazendo, aí no meio da minha pesquisa, eu vi seus vídeos, aí eu queria conversar com você. Uhum. É o seguinte, a gente recebeu uma informação que eu acho que, na verdade, todo mundo já sabe que é uma coisa de longo tempo, mas mesmo assim. E a gente quer fazer uma matéria sobre o assunto, que é o fato de Universal, o bispo de Macedo meio que dá uma ordem, assim, para todos os pastores que realizem vasectomia. Pelo menos todos aqueles que querem subir na hierarquia da igreja. Uhum. E a gente recebeu essa informação, então, em primeiro lugar, eu queria saber se você conhece essa história, né? Porque, como você esteve lá dentro, a gente está procurando pessoas que viram isso, que sabem como que funciona. Isso é verdade mesmo? Sim, o candidato, quando ele quer, né, conhecer os bastidores lá da Universal, ser pastor e tal, tem toda uma fase, né, que vai passando até você chegar lá no posto de bispo, que é a autoridade maior de lá, né? E no caso, assim, quando a pessoa ela quer entrar, geralmente eles querem solteiro e jovens, né? Porque aí, no caso, os jovens fica uma maneira mais fácil de trabalhar a cabeça dos jovens, exatamente para se enquadrarem no propósito, nas doutrinas que os bispos eles ensinam lá, né? Aí, no caso, para a pessoa fazer o exame de vasectomia, ela tem que ser menor de 25 anos, não pode ser maior. E, no caso, esse exame é exatamente para poder cortar os gastos da até então candidato a pastor, né? Aí, no caso, é uma obrigação, porque se o candidato ele não quiser fazer esse pedido deles, aí não pode entrar, entendeu? Aí tem um contrato também, um exemplo. Na minha época não tinha, mas agora tem um contrato onde esse candidato ele assina esse contrato e ele não pode falar nada de mal contra a Universal, porque senão a Universal vai usar esse contrato contra a pessoa. Entendeu? Entendi. E então, assim, essa história da vasectomia que você falou até os 25 anos, eu não entendi direito. Você não pode fazer depois dos 25 anos? Não entendi. Depois de 25 anos, parece com relação a um plano que a igreja tem com a Life Empresarial, parece que os custos são maiores, entendeu? Eu não sei a profundo desse trâmite aí, pelo menos o que eu tive de conhecimento quando estive lá nos bastidores é que dos 25 anos para frente parece que é mais caro, alguma coisa assim desse tipo, desse gênero. Então, quem entra, por isso que eles já preferem os jovens, porque os jovens já vão se submeter a tudo que eles pedem, entendeu? Eles não pegam pessoas assim que já têm filhos. É muito difícil eles pegarem pessoa que já tem filho, entendeu? Pessoas que já passou de 25 anos. É muito difícil eles fazerem isso. Eles sempre pegam pessoas jovens, entendeu? Exatamente para se submeterem a essa regra deles lá. Entendi. Com você, aconteceu alguma coisa assim? Como que foi essa história? Não, comigo foi o seguinte, eu frequentava desde 2004, né? Então, em 2005 eu fui chamado, em 2005 eu tinha 15 anos, entendeu? Então, em 2005 até 2008, que foi a minha passagem lá dentro dos bastidores, entendeu? Eu não cheguei a fazer, porque eu não cheguei a tomar por muito tempo conta de igrejas grandes, entendeu? Então, assim, eu fui mais auxiliar e titular. Então, pela minha idade por eu ainda ser novo, ter saído de lá com 18 anos, eles não se importaram ainda de ter feito esse exame comigo. Até porque eu não tinha tanta responsabilidade de tomar conta de várias igrejas, enfim, que no caso é prioridade deles, entendeu? Casar, porque geralmente quando alguém vai tomar conta de igreja, aí ele tem que casar. E a pessoa que for casar, tem que casar com a pessoa que eles escolherem, não é com que o pastor, vamos dizer, sente paixão por outra pessoa, não. Eles que tem que escolher, é eles que combinam o casamento. Entendi. Entendeu? Você conheceu alguém que teve que fazer isso? Alguém que, né, trabalhou em igreja grande, está com uma conta na igreja grande e aí teve que fazer vasectomia? Você conhece alguém que poderia me contar isso para participar da matéria?
Não, assim, é porque assim, eu já faz 6 anos, né, que eu saí de lá, né? Então, geralmente, os poucos que eu conheço, entendeu? Que pelo menos na minha lista de contatos sumiram, já não tenho mais contato, entendeu? E pouco acredito que eles possam falar, porque realmente quem já foi lá de dentro sabe que esse pessoal eles já são preparados para matar quem denuncia, entendeu? Então a gente assim denuncia mesmo na cara de pau mesmo porque a gente não tem medo, mas a maioria das pessoas que saem de lá dificilmente denunciam. Entendeu? Mas contato assim, realmente eu não tenho. Entendi. Você faz esse trabalho, assim, de contar o que você viveu e as práticas da Universal, você faz sozinho? Isso é uma coisa, assim, que você decidiu fazer sozinho? E ninguém, não conta com a ajuda de ninguém? Como que é? Eu comecei a fazer esse trabalho desde o momento que eu vi que a intenção deles não era ajudar um povo, a intenção. Eles passam uma aparência de tentar ajudar nas reuniões, mas quando saem nas reuniões e atravessa a porta para os fundos, ali já é uma outra coisa, ali a máscara cai, entendeu? Então desde ali eu resolvi denunciar exatamente para poder alertar as pessoas incautas para que despertem, né? E o nosso trabalho, ele tem dado resultado, porque a todo momento pessoas entram em contato dizendo que abandonaram, que saíram depois de ver os nossos documentários, porque nós apresentamos provas e até papeladas nesse documentário que está no site, provando como funcionam as metas de ofertas, entendeu? Que cada pastor é obrigado a bater. Entendi. E você não chegou a ser pastor? Não, cheguei a ser. Mesmo com 18 anos você já era pastor? Já era pastor. Para eles lá não importa assim, a idade em que o cara vai ser pastor. O importante é o cara aprender que eles estão ensinando a roubar, né? Manipular o povo. Se o cara aprender rápido, quanto mais rápido o cara aprender, mais rápido o cara vai lá pro altar. Ele tem que pegar a manha das lideranças. Se ele pegar a manha, ele é colocado numa igreja. Aí ali ele é só com ele começar a bater as metas. Se ele for bater nas metas, ele vai ficando lá, aí vai crescendo de cargo. E você batia as metas, assim, se foi crescendo ou não? O que aconteceu com você? Sim, quando eu fui para minha terceira igreja, eu não saí por motivo de metas, entendeu? Eu mesmo que eu vi que eu já estava me infiltrando com coisa errada, entendeu? Começou a vir a agiota, se misturar, uma série de coisas erradas com traficante, tendo que dar satisfação para traficante na favela, para poder circular com oferta tal. Quando eu vi que a coisa estava ficando muito profundo lá do lixo, humanamente assim falando, foi aí que eu saí. Mas com relação à meta, era muito fácil de bater, entendeu? O povo da Universal, infelizmente, eu falo isso, eles são assim cegamente se lança quando o pastor eles falam. Isso aí não tem dificuldade não. Então essa história, né, que eu estava comentando da vasectomia, é pra igreja maior, assim, tipo, quantas pessoas, assim, para que tipo de pastor que eles cobram isso? Vasectomia? O que eles exigem para poder você comentou que eles exigem mais pra gente que tem igrejas maiores, que tem mais responsabilidade. O que é uma igreja maior? São catedrais, igrejas regionais. Igreja regional é o seguinte, você tem uma filha, você é de São Paulo, né? Uhum. Um exemplo, aquela catedral da João Dias, ela é uma sede. A catedral do Brás e as outras igrejas ali nas mediações dos bairros são filiais, entendeu? Então as filiais prestam serviço para a sede. A sede é como se fosse a mãe, né, delas, né? Então isso que é um pastor regional. Aí eles geralmente pegam esses pastores novos, casa esse pastor, passa as instruções para ele, faz esse exame de vasectomia para ele não ter filho, porque, pelo que eu falei, quanto mais filho, mais gastos a igreja vai ter. A igreja custa gasto de tudo quanto é jeito com relação a prejuízo. A igreja só quer receber, entendeu? Então eles costumam trabalhar mais com os jovens, entendeu? Tem pastor até de 14 anos na Universal. Nossa. É muito novo, né? Muito novo. Tem pastor de 14 anos. Então, quer dizer, quanto mais cedo... Eu acho, se eu não me engano, com essa idade não pode fazer esse exame. Se eu não me engano, não tenho certeza não. Parece que é de uma determinada... Parece que é uma determinada idade. Por isso que eu também não cheguei a fazer com relação a isso, entendeu? Porque eu era muito novo.
por eu ter entrado muito novo, entendeu? Mas eu fiquei esse tempo todo lá. E aí, quando você fala, é jovem, mas eles falam pra casar antes de assumir a igreja? Sim, geralmente sim. Por quê? Porque geralmente quando um solteiro ele assume uma igreja, geralmente o candidato ele se prostitui. Tem casos cabeludos, né, nos bastidores lá, pastor saindo com travesti, pastor saindo com mulher de outro pastor, fora as orgias, né, que acontecem nos sítios das igrejas, enfim. Aí já é uma coisa mais afunda, né, que já sai do contexto da vasectomia, mas tudo isso engloba, né, o contexto da vasectomia, como se fosse uma desculpa, né. E chegaram a pedir, no caso, para você casar com alguém, para você namorar alguém? Sim, já estava começando a arrumar, né? Eu gostava de uma outra pessoa, só que o bispo, cara, responsável, não permitia, né? Não permitiu, não autorizou. Ele achou que eu teria que ficar com uma outra pessoa da escolha deles, como funciona assim, né? Lá no meio deles. No caso, eu não fiquei nem com uma nem com outra, continuei até o meu trajeto final com solteiro mesmo, entendeu? Mas não segui essa regra deles. Entendeu? Tanto que, até porque por isso que eu não pude assumir igreja. Ah, entendi. Então, mais ou menos com 18 anos que eles começam a arranjar casamento. Até 17 eles já deixam namorar, entendeu? Aí com 18, 19 anos eles já vão deixando noivo e tal, que eles também não gostam de casar muito cedo não. Entendeu? Até a partir dos 20 e tal, eles já começam a liberar. Dependendo de se você for costa quente, se a pessoa for costa quente com algum bispo e tal, aí libera. Tudo ali é na base de ter puxa-saco de bispo, entendeu? Entendi. Aí é eles que mandam em tudo. E aí já casa com a vasectomia, que é pra não ter filho. Já casa. Antes de casar tem que ter o exame, senão a direção da igreja ela não libera. Antes de casar tem que ter. Antes de casar tem que fazer o exame. Se tiver relação sexual antes de fazer o exame, o pastor ele é expulso. Nossa. Ele não pode. Se tiver relação sexual antes, ele é expulso. Aí é expulso tanto ele como a companheira dele. Sem mais nem menos, com a mão na frente ou atrás. Não dão ajuda, não dão nada. É totalmente no olho da rua mesmo, literalmente. E aí você teve conhecidos na época que aconteceu isso, assim, que conheceu gente. Sim. Conheci com relação ao quê? Conheci a pessoa que eu estava querendo namorar, isso? Não, por exemplo, gente que passa por isso, de ter que fazer vasectomia, que teve que casar. Ah, sim, só que hoje, assim, por eles ver a polêmica que deu os meus vídeos, entendeu? Todo mundo, hoje quem vê os vídeos e passa por mim, eles até atravessam a rua, porque eles não querem se encontrar comigo, entendeu? Pela polêmica, pela polêmica que deu o vídeo assim que eu lancei em outubro, entendeu? Então, quer dizer, a gente distribuiu mais de 10 mil DVDs de graça na porta das universidades. Então, quer dizer, foi pastor ameaçando a gente de morte, entendeu? Vou te matar, e, quer dizer, eles não aguentam nem ver a gente. E quando você fala a gente, é você e quem mais? Não, o que eu falo a gente é um grupo de amigos que a gente se reúne para poder... Porque eu pertenço à igreja do pastor que você entrou em contato ontem. Sim. A Geração Jesus Cristo. Então, pastor Tupirani, aí a gente se reúne para poder duplicar esses vídeos que eu tenho na internet para distribuir nas portas da Igreja Universal exatamente para acordar o povo. Quando as pessoas recebem os CDs, eles vêm para poder ameaçar a gente, que os seguranças que tem lá dentro são policiais. Que estão de folga, que vão lá prestar serviço para a igreja para proteger as ofertas. Então esses policiais vêm ameaçar a gente, os pastores vêm ameaçar a gente, vou te bater, vou te matar, vou matar tua família. Por quê? Porque o conteúdo que está nesses DVDs é muito pesado para eles, o povo poder assistir. Quando o povo assiste, já era, o povo sai da Universal, entendeu? Pela força que tem no conteúdo daquele DVD. Isso tudo que você está me falando pode estar na matéria? Pode. Ah, então tá. Eu não sei, né, porque isso tudo é muito complicado, né? Você não tem medo, você não pensa em parar de falar essas coisas da Universal? Negativo. Aonde eu encontrar erro, eu vou botar a boca no trombone. Pode ser em meio de comunicação que for. Mas por que você decidiu isso assim com tanto? Foi porque você ficou muito indignado com as coisas? Não é nem questão de indignado. Vários repórteres já entraram em contato comigo, já vieram aqui fazer gravação,
aqui na igreja, atende todo mundo e tal. Não é questão que assim, você tem ódio, igual um repórter da TV da Holanda veio perguntar pra gente, né? Tem ódio da Universal? Não é que eu tenho ódio da Universal, eu tenho fome e sede de justiça, porque eu sigo princípios da palavra de Deus, que eu reconheço a Bíblia como uma palavra de Deus. Ela me diz que bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Eu tenho fome de justiça. E o que eles praticam lá dentro é injustiça. Então, eu quero meter bomba na Universal, quero destruir a Universal, nada disso. Entendeu? Eu só quero alertar as pessoas que o que eles fazem é distorcer a palavra de Deus para poder enganar as pessoas. Entendeu? Desde o momento que eles tirem a palavra de Deus de cena, beleza, que eles enganem quem eles quiserem, entendeu? É só isso, só. Não tem um ódio, mágoa, eu quero tacar uma bomba, quero explodir a Universal, não tem nada disso não, fanatismo não. É mais pelo que você vê as pessoas passarem e você sente, e você vê que é errado, assim. Sim, porque um exemplo, as pessoas, o povo, enquanto está ali assistindo, eles não têm ideia do que acontece lá dentro, entendeu? Então o que eu faço? Eu pego o que acontece lá dentro e coloco às claras para o povo ver. É só isso que eu faço, entendeu? Eu trago os bastidores para dentro das reuniões. E quando eu trago os bastidores de lá para dentro, quer dizer, as escamas caem dos olhos do povo. Aí o povo vai entender o que realmente é lá dentro. Entendi. E aí, bom, no seu vídeo você não chega, você comenta mais assim dessa questão de bater meta, você mostra mais os documentos, né? Você não, por exemplo, a história da vasectomia, eu não achei, assim, você comentando nos seus vídeos. Até porque eu não comentei nesse, mas no primeiro que eu tenho desde 2008, qual site que você chegou a ver? Você lembra o nome não, né? Não, mas eu lembro que eu li um que você começa contando essa história, porque você decidiu fazer o vídeo. Sim, porque você estava subindo na TV, você estava num momento assim ruim da sua vida, você estava precisando, assim, digamos, de um amparo, né? Porque o que acontece? Nos primeiros vídeos lá de 2008, eu fiz um que tem só o áudio. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento de como fazer vídeo, de como editar, essas coisas todas, entendeu? Então eu fiz o áudio, mas eu fiz um breve comentário, até porque eu não passei por isso, entendeu? Então eu não poderia mentir dizendo que eu fiz algo que eu não fiz, entendeu? Até porque eu não trabalho mentindo, caluniando a Universal, mas sim passando aquilo que eu passei, entendeu? Jamais eu vou chegar aqui a inventar exatamente para prejudicá-lo, mas eu estou falando uma verdade para poder alertar o povo, que a liderança, para mim, tanto fez, tanto faz para eles, entendeu? Então, assim, eu nesse primeiro vídeo de 2008, acho que no YouTube está escrito Ex-Pastor da Universal, parte 1. Só que ele só tem um áudio, ele não tem um vídeo, mas eu não cheguei ainda a ter, assim, detalhes a respeito desse tema, e não, até porque eu não passei por ele, mas eu tive a informação de quando eu estava lá dentro, que se eu continuasse permanecer lá no cargo, eu teria que fazer mais pra frente, mas eu não dei continuidade ao relacionamento que eles me forçaram a ter, entendeu? Como você teria que começar esse relacionamento, fazer e depois casar. Seria isso que eles esperavam de você, então. Isso. Esse casamento arranjado, forçado, eu teria que entrar nele para poder estar dando entrada no exame e tal, para dar continuidade, entendeu? E eu vou achar que por bater na meta eu iria continuar subindo de cargo, né? Eles falaram que eu só ficaria por ali mesmo, porque não tem como dar cargo maiores para solteiro, entendeu? Para o quê? Para solteiro. Entendi. Entendeu? Você tem que casar em algum momento. Porque um pastor da Universal para se prostituir e ser tentado, vamos assim dizer, é muito fácil. Então eles casam o mais rápido possível, mas com a pessoa que eles escolhem. Entendi. Uma obreira, né? Normalmente, sim. Geralmente sim. E você sabe por quê? É por essa questão só da economia ou tem outros motivos? Quais motivos eles explicam para essa vasectomia? O motivo? Para economizar mesmo dinheiro da igreja. Sim, porque um exemplo, quando uma pessoa tem filho, um exemplo, o pastor ele entrou na igreja, ele entrou nesse casamento forçado, arranjado, que os bispos lá fizeram, aí ele casou. Se ele não ter filho, a Universal ela alega que esse casal não vai ter dificuldade de se locomover, um exemplo, para outro país, não vai ter problema de tirar filho de escola, entendeu? Porque isso dá trabalho, não vai ter problema de custo de comida, de comprar roupa, de pagar material escolar, tudo com relação aos cuidados que tem
que tem ao filho, eles não querem ter essa preocupação, entendeu? Eles querem um casal, mas sem ter prejuízo, entendeu? Eles querem ter retorno do casal e não gastar com o casal. Então, por isso, tem que fazer a vasectomia. Porque a igreja, ela paga todos os custos do pastor? É assim que funciona? Eles pagam, por exemplo, se a pessoa tem filho, eles pagam colégio, pagam tudo? Sim, ou não? sim. Um exemplo, se o casal tem um filho, aí a igreja, no caso, ela dá ajuda de custo pro pastor. O pastor que tem que tirar da ajuda de custo dele para poder pagar, porque a igreja diretamente não paga não. Entendeu? Não paga? Não paga. O pastor, por isso que o pastor ele tem que ganhar muita comissão, exatamente para ter esse sustento, entendeu? Aí em cima da comissão é em cima do que ele arrecada nas ofertas. Aí um exemplo, ele arrecadou R$1.000. Um exemplo, né? Não é R$1.000. É até hilário falar isso da Universal, mas R$1.000. Aí ele ganha 30% em cima daquilo. Em cima daqueles 30% ele faz o que ele quiser, paga o colégio do filho dele. Aí a Universal não interfere nisso não. Entendi. Então assim, não é tanto pela economia, porque eles vão pagar, sendo filho ou não, eles vão dar aquele mesmo dinheiro. Mas é mais por essa questão prática de locomoção, né, de tipo transferência. Porque a única coisa que eles intervêm, que eu esqueci desse detalhe, é o plano de saúde, entendeu? Porque eles teriam que pagar plano de filho. O plano de saúde eles pagam sim, isso aí eu tinha esquecido desse detalhe. Só com relação a isso, que eu me lembro. Escola, assim, roupa para criança, não? Não, isso tudo aí tem que sair do bolso do casal. E se o casal não bater a meta, fica sem escola, fica sem nada, porque não vai receber comissão, não vai receber dinheiro. Entendi. Então é menos por uma questão assim de vai ter custa, menos para economizar e mais por uma questão prática, assim mesmo. Isso, mais por uma questão prática. E até para colocar pressão no pastor para bater a meta, né? Porque se ele não bater, vai todo mundo passar fome. E o pai não vai querer ver o filho passar fome, né? Vamos assim dizer, é até um estímulo, né? Para o cara poder bater a meta, porque senão não recebe. Quando tem filho, né? Não, em modo geral. Todo mundo, né? É obrigado, digamos assim, né? Isso. Porque todo mundo tem conta para pagar. Né? Não, dizemos assim, não, é assim. E mais uma dúvida, a igreja ela paga a escola, a casa do pastor, o carro? Porque eu ouvi dizer que na Universal o pastor não pode ter uma casa no nome dele, um carro no nome dele, é tudo no nome da igreja. Isso, exatamente, lá não pode nada ter no nome do pastor, até porque, um exemplo, se ele estiver num lugar, numa igreja, onde ele não está batendo a meta, imediatamente a igreja retira ele daquele local e joga ele lá um exemplo, lá para outro país, lá um país pobre, carente e tal, para ele ficar lá de castigo. Então, quer dizer, ele pode ficar tanto numa cidade como em uma semana, como também pode ficar em 1 ano, pode ficar em 2 anos, aí depende. Tudo. Mas não fica muito mais que isso, né? Não fica não. Sempre há uma troca, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, entendeu? Quando há um adultério, que também é uma coisa natural lá dentro, um roubo, aí geralmente eles trocam. Aí não pode ter nada preso a ele na cidade que ele tá tipo hospedado, né? Vamos assim dizer, como peregrino. Entendi. Então também tem isso, né? Porque, por exemplo, se a pessoa tem filho, tem que dar uma casa maior. Sim. A pessoa vai querer um carro maior. Exatamente por isso que eles não querem que tenha filho, porque vai ser toda uma despesa, entendeu? Entendi. Não é uma despesa direta, porque eles não vão pagar, tipo, o médico, assim, vão pagar o plano de saúde, mas não vão pagar, sei lá, a comida, mas é uma despesa indireta, porque tem a casa, o carro, essas coisas. Tem a casa, tem o carro, às vezes o pastor não pode ir porque o filho ficou doente, aí tem que levar no médico, aí deixa de fazer uma reunião, aí a contribuição que está sendo deixada de arrecadar na reunião, enfim. Quer dizer, a Universal vê com um prejuízo. O filho ficou doente, não vou poder fazer reunião. Aí cadê o dinheiro da oferta? Não tem oferta hoje, porque eu não fiz reunião, só se dá dinheiro quando se faz reunião. Então não tem muita gente que tem filho na Universal? Não, são poucos, não é muito não. Entrar lá com o filho de jeito nenhum, não entendi. Os bispos não têm filhos? Sim, porque essa hierarquia ela não veio desde a fundação da Universal, né? Essa hierarquia ela veio logo depois, lá de 1995, segundo o que eu soube lá, né? Não foi quando a Universal estava começando a expandir, né? Então, desde 95. Isso, não é de agora não é desde a fundação não. Eu ouvi um papo de que, assim, eles falam que quem quer ter filho, que é melhor adotar, assim, adotar um.
por exemplo. Sim. Você ouviu já alguma coisa assim? Sim, já ouvi já, mas geralmente quem faz isso são os bispos. Os pastores não podem fazer isso não. Ah, por exemplo, então o bispo vai, que fez há anos atrás a vasectomia, aí depois ele já tá ganhando melhor, já tem uma vida melhor. Aí pode, se quiser, adotar. E se você for comparar o ganho que o bispo tem com relação ao pastor, poxa, é humilhação, porque um bispo ele ganha, dependendo da catedral que ele tiver, 10, 20 mil reais só o fixo dele, fora as comissões, entendeu? Que devem ser altíssimas, né? Que vem altíssimo, que uma arrecadação numa catedral que cabe 5 mil pessoas, dá para brincar ali de 200 mil reais de 15 em 15 dias. Dá para brincar, quer dizer, 400 mil reais por mês numa catedral de 5 mil pessoas. Quer dizer, o bispo ele tira uma porcentagem acima de 400 mil, então quer dizer, para ele dá para deter até um orfanato. Tem, verdade. Né? E, Diego, uma pergunta. Tem um moço na internet que quando você procura assim, ex-pastor universal, alguma coisa assim, aparece muito um relato dele, que o nome dele é Gustavo Alves da Rocha. Não sei se você já ouviu falar dele. Que a mulher vai e dá um depoimento na Record? Não, a mulher dá um depoimento na Record, porque ele conta pra revista Época que foi obrigado a fazer vasectomia, contou que ele ficou doente, eles não quiseram nem saber dele, contou de quanto de dinheiro ele tinha que contar, contou de que o dinheiro ia pra Record. Bom, fazer esse monte de coisa. Que a Record aparentemente pegou a mulher dele pra desmentir. Mas você conhece esse cara? Você sabe onde ele tá? Porque, não sei, até pra você, né? Seria interessante falar com esse cara, porque ele tem muitas denúncias, né, contra a Universal. Olha, eu, na verdade, no dia que é um exemplo assim, quando explode alguma coisa na Universal, alguma bomba assim, do meu e-mail fica lotado, né? Que é todo mundo, Diego tá sabendo, Diego tá sabendo, Diego tá sabendo, que são milhares de pessoas entrando em contato comigo, telefone, tudo tocando, e quer dizer, eu sei mais dessas coisas por essas pessoas, entendeu? Porque eu não tenho uma abrangência assim de tudo que é publicado. Então, eu fiquei sabendo através de terceiro a respeito dessa matéria, mas pessoalmente eu não conheço esse rapaz. De repente ele é por aí de São Paulo, né? Mas conhecer eu não conheci não. Mas pela entrevista que ele na Primeiro Mundo, né? Quando eu fiquei sabendo depois que a mulher dele deu uma entrevista lá no Domingo Espetacular, né? Isso. Aí depois que eu fui ver a entrevista dele e tal, realmente bate com tudo que ele falou. É uma realidade, entendeu? E com certeza a mulher dele foi coagida a desmenti-lo. Por quê? Porque a denúncia dele fez muitos fiéis saírem da Universal, entendeu? Assim como tentaram fazer com a minha mãe, entendeu? Quando a gente distribuiu os DVDs para desmascarar, para poder mostrar a verdade, tentaram fazer a cabeça da minha mãe para poder me desmentir, mas só que ela não aceitou. Nossa, que grave. E isso é tudo uma manipulação, aquilo ali é uma máfia, entendeu? Só que na televisão parece que é uma igreja. Quer dizer... E se você tivesse ficado lá mais tempo, você ia saber de mais coisa ainda, né? Porque quanto mais certeza. você cresce, mais, entre aspas... Quanto mais eu subo de cargo, mais coisas eu sei, entendeu? De 2 a 3 anos que eu fiquei lá, eu já sei de muitas coisas a ponto de dar para fazer um comentário ainda que é amador, entendeu? Porque eu não poderia estender o documentário, mas é muita coisa ainda para se falar, entendeu? É muita coisa ainda, aquilo ali não é nem 10%. É porque, para não ficar uma coisa cansativa, entendeu? A gente costuma exprimir o máximo possível, exatamente para poder prender a atenção da pessoa, entendeu? Mas aquele documentário ele não é nada, entendeu? Ele não é nada, aquilo ali é uma gota no oceano. Entendi. Você sabe quem que poderia me ajudar? Alguém que poderia me indicar alguém que passa por isso, dessa história da vasectomia? Você conhece alguém que poderia conhecer alguém? Porque eu tô bem no desespero que eu preciso achar alguém que conte isso, assim, que passou por isso, sabe? Alguém que conte a história dele, sabe? Que ele experimenta de casar com alguém. Enfim, esse tipo de informação. E aí, você saberia quem poderia me ajudar? É como eu te falei, eu não conheço, até porque as pessoas que eu conhecia de lá, assim, eu não tenho mais contato com mais ninguém, entendeu? E nem ninguém que saiu tanto com você, assim? Não, geralmente é aquilo que geralmente quem for depois volta, de repente já voltou, porque eles botam pressão, botam medo, botam terrorismo, entendeu?
Realmente eu não tenho assim ninguém para dizer assim, pô, aquele, nem para dizer, até quem não fez eu não tenho, para você ter uma ideia. Entendeu? Entendi. Eu tenho assim obreiros que saíram, tal, que conheço, mas eles não chegaram a fazer, o obreiro não faz isso, entendeu? Não, Porque o obreiro não entra nos bastidores. Por que te chamaram tão cedo para ser pastora, assim? Você tinha 15 anos quando te chamaram, né? Sim, é exatamente aquilo que eu te falei, porque quanto mais novo, mais inocente você é, entendeu? Então, quer dizer, fica fácil de trabalhar na cabeça do jovem, entendeu? Porque o jovem, ele é muito levado pela emoção. E eles costumam ficar mexendo na emoção da pessoa. A gente vai te casar, você vai ter uma igreja, você vai liderar 4, 5 mil pessoas, você vai passar por vários países, aí começa a te encher de propostas mentirosas, enganadoras, entendeu? Quando você entra lá dentro que você fez os exames, teve que assinar a certidão do tipo, se você morrer em outro país, não podem trazer o teu corpo para cá, tem que enterrar por lá mesmo. Enfim, todas essas séries de burocracia, de regras, você só acaba descobrindo quando está lá dentro, entendeu? Entendi. Porque, assim, você não tinha escola, você não tinha, entre aspas, em tese você devia estar estudando, né? Eles não deviam ter te chamado, né, tão cedo. Não, geralmente quando estuda tem que abandonar tudo. E quer dizer, eu tava o que? Acho que estaria na 7ª, 8ª série, né? Aí tive que abandonar. Então, geralmente, quer dizer, além dos jovens já serem despreparados para poder entrar naquela quadrilha, entendeu? Eles já pegam pessoas assim que nem são formadas, nem ensino fundamental não tem. Nossa. Entendeu? E também, às vezes, são pessoas carentes, entendeu? Pessoas que não sabem ler, são analfabetos. Geralmente, os pastores da universidade não sabem nem escrever, pra você ter uma ideia. A maioria deles lá não sabe nem escrever o próprio nome. Nossa. Aí, às vezes, eles casam o pastor com uma mulher que são até mais entendidas do que eles, que ela vai servir como auxiliadora. Entendeu? Por isso que eles casam com pessoas preparadas, entendeu? Porque ela vai saber ensinar o pastor a fazer as coisas. Não tem nenhuma pastora na Universal, assim, mulher? Tem, mas não é uma febre como é pastor, entendeu? Mas tem sim, mas são poucas. Entendi. E essa igreja, assim, essa terceira igreja que você chegou a ficar, quão grande ela era? Quantas pessoas, assim, frequentavam? Qual que era a arrecadação dela, mais ou menos? Frequentavam em torno de 400, 500 pessoas, que foi em Alcântara, né? É a região metropolitana do Rio. Ali, aí a meta que tinha que ser batida na época, né? Em 2008 era 23.500. Mas no documentário, quando eu fui fazer a reportagem... 23.500 por semana, por mês? 23.500 por quinzena. A cada 15 dias. Isso. Quando eu fui fazer esse documentário lá agora, ano passado, aí parece, se eu não me engano, já estava já em 45 mil atualizado, né? Nossa. Então, quer dizer, já quase que dobrou, né? Exato. Então, assim, a meta ela não fica para sempre, entendeu? Ela de ano em ano vai aumentando. Então você tinha um futuro promissor, porque você tinha 18 anos e já estava numa igreja relativamente grande, né? Sim, para 500 pessoas, sim. É aquilo, né? No caso, eu aprendi. Entendeu? Eu achava que eles eram pessoas de Deus, que aquilo era de Deus, que tudo aquilo era certo, entendeu? Então eu fazia, entendeu? Porque estava manipulado. Toda essa família ia na Universal? Todo mundo ia? Não, só eu. Às vezes, de vez em quando meu irmão ia, ainda que forçado, e minha mãe, que foi ano passado, também ela ia. Ah, entendi. E aí quando você resolveu sair, eles todos saíram juntos? Todos eles saíram juntos. Por quê? Porque minha mãe até ainda frequentava um pouco. Só que ela começou a sair por quê? Porque de acordo que a gente ia distribuindo os DVDs nas portas pro povo, os pastores ficavam lá ameaçando ela dentro dos cultos. Ó, teu filho tá tirando o povo da igreja, que não sei o que, ele tem que ir lá evangelizar traficante, papapá e tal. Quer dizer, ela se via lá constrangida lá dentro, ela teve que sair, né? Ah, com certeza. Mas então logo, você saiu em 2008, logo em 2008 você já foi fazendo o primeiro... Sim, eu saí em 4 de abril de 2008 e de junho para julho eu já gravei o primeiro CD. Nossa, entendi. Do primeiro CD, aí a gente já começou a distribuir. Já conheci o Ministério do Pastor, do Pirani. Ele pediu lá no estúdio dele para mim se eu gostaria de contar tal
Porque o ministério lá do pastor, ele assim, denuncia exatamente esses enganos de igrejas que distorcem a palavra de Deus para poder arrancar dinheiro do povo. Então, eu fiz a gravação e logo assim que saiu, aí começou o estrondo, né? Começou a distribuição e é ameaça daqui, ameaça pra cá, já vamos parar em delegacia, enfim. Entendi. Entendeu? Porque tudo que a gente fala, cada ano que a gente fala alguma coisa, é uma explosão que dá. Então, quer dizer, um vídeo que a gente coloca na internet é 100 mil acessos, que dá 300 mil acessos, dá 50 mil, aí de acordo que vai, a gente teve que criar um servidor próprio nosso, em outro país, por quê? Porque eles estavam clonando a minha voz, falando que eu voltei para a Universal, porque para o povo também voltar, entendeu? Porque com as coisas que eu estavam falando, o povo estava saindo. Então o que eles fizeram? Eles distorceram a minha voz, fizeram uma redublagem, dizendo que eu me arrependi e voltei. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram esse vídeo, jogaram no canal deles, aí começou a se espalhar esse vídeo, aí enganou muita gente. Aí eu tive que fazer um outro por fora para poder desmascarar o vídeo falso. Nossa, mas essa história é assim, bem grave, né? Sim, muito grave. Aí esse vídeo que eles fizeram, se eu não me engano, está em 140 mil. O vídeo que a gente fez já está chegando em 200 mil, quer dizer, eles fazem um, a gente vai atropelar eles, fica nessa guerra. Entendi. Entendeu? E você falou que várias pessoas já te entrevistaram, você falou de gente da Holanda, como que é isso? São um exemplo, semana retrasada entrou em contato uma repórter lá da Holanda. Aí ela veio um mês passado veio da BBC, mas aí só falaram com o pastor, né? Entrevistaram o pastor, que o pastor também já frequentou, entendeu? Aí, mas o caso dele também, mas com relação ao BBC já foi outro caso, não foi exatamente me procurando, entendeu? E vieram uns cineastas, umas 2 vezes aí também fazer umas gravações com a gente, entendeu? Então são pessoas que assistem esses vídeos, né? Eu acho que você também assistiu, né? Não sei se te enviaram, não sei. Eu achei no Google, assim. Então, aí no caso, eles assistem esse vídeo, eles entram em contato com a gente querendo marcar a gravação. Aí eu acho que semana que vem ou na próxima, no mês de setembro, vai vir um grupo de jornalistas de São Paulo também para também gravar. Entendeu? Tudo sobre a Universal, falando da Universal. Tudo sobre eles, tudo sobre eles. Entendi. Ai, Diego, acho que essas eram todas as minhas dúvidas, mas se eu tiver mais alguma coisa, pode te mandar um e-mail, a gente pode ir conversando? Pode sim. No e-mail eu tô sempre online ali. Aí eu só não consegui te responder no momento que eu já tinha saído para poder ir para aula, mas... imagina. Eu ia te perguntar agora. Entendeu? Agora você não precisa mais, né, ficar pela igreja o tempo todo, né? Eu com relação à ligação com ele já foi cortada, entendeu? Tipo assim que desertei, foi uma opção minha sair, entendeu? Porque senão você estaria como pastor, mas você, né, não teria feito os estudos, não teria, sua vida seria só isso, né? Até porque não dá tempo de estudar, entendeu? Não há tempo pra nada, até porque eles nem deixam fazer nada por fora, tem que ficar totalmente à disposição lá com eles. Entendi. Então é isso, mas então a gente vai se falando. Quando sair a matéria, eu não sei quando vai sair ainda, aí eu te aviso, tá bom? Tá, tudo bem. Estamos à disposição. Então, tá bom. Muito obrigada, Diego. Nada, um abraço, tchau. Tchau.